Olá pessoal, tudo bem? Como passaram aí a última semana? Conseguiram aproveitar as influências? Bom, essa foi uma semana difícil, né? Porque nós tivemos alguns momentos aí bem estridentes de Marte e tivemos também o Mercúrio virando a direção, né? Para o movimento retrógrado. Então, em termos de notícias, aí foi bem agitadinho, tá? Nós vamos fazer essa reflexão semanal aqui para o dia 1 ao dia 7, semana do dia 1 ao dia 7. Em quantidade de aspectos, gente, não temos muitos, mas a maioria do que vai acontecer durante essa semana tem bastante importância, porque nós vamos já iniciar a semana com a fase nova da Lua, então a Lua iniciando um ciclo, aí a gente tem Vênus ingressando em Aquário, Marte virando a direção para o movimento retrógrado, dá uma influência bem agressiva, e ainda vamos ter alguns aspectos do Sol aí, gente, então Sol com Saturno, Sol com Júpiter, então é uma semana de eventos importantes aí que vão se desenrolando, tá? A gente vai falar de dia a dia aqui a partir do dia 1 até o dia 7, mas antes vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever, tá? Se você sempre assiste os vídeos aqui, mas não é inscrito, se inscreva aí para você não perder as notificações. Ativa também o sininho, né? Porque também se você for inscrito, mas não tiver com o sininho ativado, não vai saber quando eu posto, né? Ative os sininhos, convido você também para se tornar membro do canal, se você gosta de estudar astrologia, a gente tem entrado bem a fundo lá, a gente tem assuntos práticos, aí tá bem legal, e assuntos assim práticos cotidianos, tá? Não é só prática pegar a teoria e incorporar ali na leitura do mapa, a gente traz temas bem cotidianos para trabalhar. E também dizer para vocês, né, que no período do final do ano eu tenho os descontos nos cursos lá da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Qualquer curso ali tem desconto de 50% nesse período. É só você adicionar o que aparece, cupomzinho que aparece aqui, lá no carrinho de compras, e ficar atento, porque logo mais eu vou lançar a tradução aí do Valens, da antologia do Valens, para quem gosta de estudar astrologia tradicional. E em 2025 a gente vai ter muitas mais, já estou trabalhando em algumas aqui, tá? Então vamos falar aqui dessa semana para a gente não perder nada, né? Vamos lá. Nós vamos iniciar a semana já com a fase nova acontecendo, tá? O momento perfeito da conjunção de Lua com o Sol é 3h21 do dia 1 de dezembro, no domingo, né? O momento que a Lua forma a conjunção com o Sol é logo depois que ela passar pelo trígono com Marte. Então vem carregando uma influência bem direta, aguda e líder, né? Marte está na casa 10, tem essa representação de governo, de lideranças, né? A casa 10 tem esse tema no contexto global e vem trazendo essas decisões para o assunto da economia. Então, o principal tema nos próximos 15 dias, até a próxima fase cheia, é sobre assunto de economia. Dados, indicadores, mudanças, todas essas reflexões, tá? Então, vem de decisão de governo, é um trígono do fogo, ele é um trígono bem direto e muito agudo, né? Gente, é uma semana um pouco agitada essa, né? Já começa com esse início de fase nova. O Mercúrio virou a direção na semana anterior, aparece aqui na casa 2, tá se aproximando novamente aqui do grau da lunação, mas o próximo aspecto vai ser a quadratura com Saturno, né? E tanto se a gente dividir por signos inteiros como por quadrantes, a lunação vai acontecer nos temas de casa 2, tá? Agora, eu tô trabalhando aqui, né, no gráfico com a divisão a partir dos quadrantes. O assunto gira em torno de questões econômicas e tal, mas não só indicadores e decisões de governo, assunto econômico de maneira global, então câmbio de moedas, outros assuntos que giram em torno de questões ligadas a temas financeiros, né? Enfim, todo o campo dos bancos, né? Do campo bancário ali aparece bem, né? É uma alunação de Sagitário, está disposta por Júpiter, e como o Júpiter está enxergando esse ponto aqui, ele está sendo recebido, né, no ponto onde ele tem domicílio. Só que ele está na oitava, né, que representa também a economia internacional. E não é exatamente uma fase nova ruim, apesar do próximo aspecto ser a quadratura com Saturno, porque o dispositor, o dono aqui, que é o Júpiter, né, ele está enxergando seu domicílio, então ele não está exatamente assim tão desafiador, né? E, bom, gente, olha, eu penso mesmo assim que isso fica girando em torno de polêmicas, dados, informações, decisões, assim, mas, assim, não parece que avança para um quadro exatamente ruim, porque apesar de Saturno ser um maléfico, ele está na casa do júbilo de Vênus, que é casa 5. Ele tem um pouco de frustração, obviamente, porque assim não dá para negar que uma quadratura de Lua com Saturno não seja ligada à frustração. Ela é um pouco insatisfeita, frustrante,
meio chata, assim, né? Então, assim, não é uma alunação animada, né? Propriamente, não é uma alunação festiva, né? Ela é um pouquinho chata. Mas como a casa 5 tem muitos temas, assim como todas as casas, né? Como a casa 5 envolve ambiente esportivo, ambiente da diversão e entretenimento, campo artístico, né? Uma boa parte desse campo de insatisfação pode ter ligação com esses assuntos, ligados a temas financeiros, econômicos, né? Com esses assuntos de apostas, por exemplo, né? Então, eu não acompanho muito esportes, né? Mas se estiver numa fase de final de campeonato, por exemplo, né? E tiver apostas ligadas a isso, tem que ter atenção, né? Porque a configuração aqui não é muito legal, ela é um pouco frustrante, né? Então, talvez quem tem aí mais chances de ganhar, às vezes frustre um pouco, tá? Então, tem que ter um pouquinho de atenção se você aposta nessas coisas, né? Ou acompanha aí, porque é um pouquinho frustrante. Agora, gente, a casa 5, também campo artístico, né? Então, não é uma influência muito legal de campo artístico, pode ser um período menos voltado para o assunto, né? Menos festivo. Mas a casa 5 também envolve diplomacia, né? Os diplomatas, embaixadas, esses locais onde se faz o jogo aí diplomático. Então, também, assim, ter alunação na quadratura com Saturno pode desencadear um pouco esses temas diplomáticos, né? Brasil, né? Nosso campo aqui, Itamaraty, com a configuração de outras diplomacias de outros países, né? Pode ter um pouco desse assunto também girando nesse próximo ciclo, tá bom? Mas é uma alunação disposta por Júpiter, né? Sendo conduzida por Júpiter aqui no signo de Gêmeos. E Júpiter é um grande benéfico, ele não tá numa casa boa, tá numa casa sucedente, mas é uma casa ruim, né? De temas desafiadores. É uma alunação assim, ó, mediana, tá? Ela não é nem boa no meu ponto de vista, nem ruim, assim. Ela vai ficar girando muito em torno de polêmicas, de coisas assim, sabe? Pesa um prato da balança, depois pesa o outro, pesa um, pesa outro. Fica uma coisa mais ou menos, assim. Me parece que a insatisfação pode girar um pouco em torno disso. Não tem nenhum reflexo de grande potencial alegre, dinâmico, benéfico, e nem tem um potencial tão ruim. Bom, Júpiter está enxergando seus 2 domicílios, né? Domicílio diurno dele em Sagitário, nesse aspecto, domicílio noturno dele aqui, que é Peixes. Então, como ele está conduzindo a alunação e ele é um benéfico, esse fato dele ter recepção nos seus domicílios vai amenizar um pouquinho esse clima de tensão, assim, esse clima de problemas sérios, né? Vamos dizer. Depois da conjunção de Sol com Lua, nós vamos ter essa quadratura entre Lua e Saturno, às 9h49 da manhã, tá? No sentido eletivo, deve-se ter atenção aí para o início, já não é tão legal, né? Até porque a Lua ainda está muito próxima do Sol e alguns astrólogos, principalmente ali no período medieval, persa, islâmico, eles, para o sentido eletivo, eles dizem que é bom quando a Lua já está 12 graus de distância do Sol, né? Para você começar atividades. E aqui ela está bem pertinho aqui, né? Quase 3 graus ainda. E ainda está na quadratura com Saturno. O clima do domingo é meio chato, né? 9h49 da manhã, essa influência é meio parada, né? Meio lenta, preguiçosa, assim, um pouco arrastada. Então, para início já não é legal, né? Assim, a gente pode ter, inclusive, dificuldades em empreender, colocar energia na realização das coisas, assim, principalmente os assuntos muito práticos, aí podem sofrer um pouquinho. Então, se você puder, descanse aí no domingo de manhã, né? Depois desse momento, gradualmente, a Lua vai se aproximar da oposição com Júpiter. Vai melhorar um pouquinho, né? Porque como a Lua está em Sagitário e o Júpiter está em Gêmeos, né? E a Lua tem domínio aqui em Sagitário, mesmo que seja uma oposição, vai dinamizar bem o clima. Então, aquela pasmaceira aí do início do dia, ali, né, da quadratura com Saturno, diminui. E aí a gente vai tendo bastante agitação. Ela não é uma agitação agressiva porque não é um tema de Júpiter, mas ele fica assim, olha, flutuando no ar. Então, é legal, é melhor esse momento quando você tem que lidar com coisas menos importantes, sabe? Se você estiver lidando com atividades de descontração, estiver assistindo um filme, TV, fazendo qualquer coisa assim que não seja de uma necessidade muito de aprofundamento, assim, que você não necessite se concentrar, tá? A oposição é sempre um aspecto difícil, mas como eu falei para vocês, Júpiter tá enxergando aí o domicílio dele, então acaba amenizando um pouquinho, tá? Se você tiver necessidade de realizar atividades que sejam muito complexas, que precisem de detalhes, analisar um contrato, por exemplo, prefiro outro momento, esse não é dos melhores. Mas se não tiver como deixar para outro momento, já saiba que isso vai precisar de uma atenção adicional, nada de correria, tá?
Aqui a gente tem uma influência muito solta, assim, muito evasiva, assim, sabe? Ela é bem descontraída mesmo, até em excesso, assim, né? Bom, depois desse momento, né, ó, 17h45 vai ser o momento perfeito. Quando for 22h28, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Mercúrio. Voltou a direção, né, tá voltando na direção. Agora sim, ele chegou aqui, né, ao grau da Lua. Bom, e aí pipoca com notícias. Se vocês tiverem atividades de recreação, se tiverem atividades assim onde tem muitas pessoas, pode sentir um pouco desse clima, assim, sabe quando todo mundo fica falando? É um pouco barulhento, mas ele não é barulhento de briga, assim, não é agitado. Mas ele fica todo mundo conversando, fica um burburinho, fica uma coisa assim um pouco agitada, assim, né, nesse sentido. Mas tudo muito solto, né? Ele pode ser um clima barulhento das pessoas estarem mesmo conversando, assim, meio agitado, fala alto, sim, inclusive, é um pouquinho agitado, né? Nesse sentido, né? E se você continua com aquele clima, se você tiver que fazer atividades que dependam de muito aprofundamento, processo analítico, coisas assim que você tenha que olhar muitos detalhes, já vai sentir muita dificuldade, tá? Por isso pode ser mais interessante para as atividades mesmo de conversas mais soltas, coisas comerciais, né? Esses assuntos, inclusive se for no comércio, de aquisições menos importantes, né? Mais cotidianas. E é um dia que vai seguindo assim, ele começa na pasmaceira ali da quadratura de Lua com Saturno, na verdade começa antes com a conjunção do Sol e Lua, mas pega na manhã aquela pasmaceira de Lua quadratura com Saturno, e depois ele vai ficando um pouco agitado, assim, um pouquinho mais fervoroso, mas não necessariamente com clima de briga, assim, né? Pode ser período de novidades e oportunidades, no entanto, assim, se surgirem oportunidades que você, de coisas assim que você não está planejando, né? Então imagina assim, você está conversando com alguém, a pessoa te fala de uma oportunidade de algum negócio, de alguma situação, de algum passeio, de qualquer coisa que não está passando pela sua mente. Pode ser uma coisa legal? Pode, mas analisa, tá? Dá um tempo, baixa a poeira, analisa, não compra as coisas assim pela empolgação. É um perfil um pouco empolgado esse aqui, né? Lua oposição Júpiter, depois a Lua conjunção com Mercúrio tende a ser aí bastante empolgada aí do final da tarde, na verdade toda a tarde do domingo e até 22h28, tá bom? Depois da conjunção Lua-Mercúrio, a Lua vai ficar fora de curso até segunda-feira, 18h09, quando ela ingressa em Capricórnio. Então, nós vamos passar a segunda-feira inteirinha com a Lua fora de curso. Não é momento muito para iniciativas, né, de negócios importantes. Se forem assuntos cotidianos, menos impactante, tá? Capricórnio é um signo da Terra e também é cardinal, ele tem um perfil um pouco mais prático. Não é um clima agitado, mas as coisas se desenrolam, né? Porque Capricórnio é um signo cardinal. Então, o clima, ele é tranquilo, né? Não é paradão, não. Mas as coisas vão para um sentido mais prático, né? Vocês vão perceber aí facilidade. Depois desse momento do ingresso da Lua em Capricórnio, nenhum novo aspecto na segunda. Então, segunda é só isso que a gente tem, tá? Terça-feira, nós vamos ter o primeiro aspecto perfeito às 18h16. Outro dia bem raso aí de aspecto, tá? Vai ser o sextil entre Lua e Saturno. E, gente, nós vamos pegar então todo dia a Lua ampliando essa influência. E que bom que é um aspecto bom. O sextil é um aspecto leve. E a Lua tá no domicílio de Saturno. Então, a terça também é um dia bem descomplicado, tá? Saturno tá um pouco mais lento, porque tá em peixes ali, né? Voltou ao movimento direto, mas naturalmente Saturno não tem uma velocidade muito elevada, né? Então, o que a gente vai ter na segunda e terça-feira é um clima muito prático, né? Na verdade, na segunda a gente vai sentir um pouco mais da praticidade a partir das 18h19, das 18h09, né? Que é quando a Lua ingressa em Capricórnio. Antes disso, a Lua ainda estará ainda em Sagitário, e o Sagitário é um signo do fogo, ele desenrola bem rápido, né? Somente a Lua estará fora de curso, então para inícios não é muito recomendado, né? Mantendo a rotina, as coisas vão se desenrolando sem complicação. Agora a terça não, a terça a Lua está em Capricórnio, está ampliando a influência do sextil com Saturno, no domicílio de Saturno, é um dia legal também. Ele não tem um perfil assim abundante, nem animado, assim, mas é bem descomplicado, gente. A terça, assim, para assuntos do dia a dia, temas mais burocráticos, pode ser bem legal aí, tá bom? Bom, gente, depois nós vamos ter quarta-feira, dia 4 de dezembro,
o primeiro momento é esse aqui, uma oposição entre Mercúrio e Júpiter. Mas, olha, legal esse aspecto, né? Porque tem uma recepção mútua. Os dois estão retrógrados, né? Mas acaba que a recepção mútua ajuda um pouquinho. Só que ela vai acontecer calculando para o horário de Brasília, local Brasília, no eixo casa 6 e casa 12, né? Bom, assuntos ligados à infraestrutura, como assuntos ligados a esse campo de segredos, vazamentos, outras notícias, outros documentos, outras coisas aí que acabam surgindo durante esse momento, no sentido global, né, de clima geral. No sentido eletivo, é uma oposição, tem recepção mútua. Vai ficar um pouco agitado, né, então assim, eu recomendo só, se você tiver que lidar com atividades que sejam mais leves, mais soltas, assim, sabe? Que não sejam atividades extremamente burocráticas. Não é legal muito para entrevista de emprego, reunião de negócios. Reunião de negócios só se for para oportunidade, assim, sabe? Se você vai se reunir com alguém para conversar sobre alguma oportunidade maior, porque é uma influência ampla, assim, ela não é muito para fechar o negócio em si. Pode ser legal quando você quer ter ideias, assim, né? Então, como é uma dinâmica bem de calor, né? Você vai tendo um pouco mais de facilidade em ter ideias, por exemplo. Mas eu penso mesmo assim que o que mais pode surgir com essa oposição entre casa 6 e casa 12 são notícias, vazamentos, e aí no dia a dia, no seu dia a dia, tá? Não tô falando de assunto no mundo, não. É ficar atento com boatos, tá? Com essa coisa do telefone sem fio, tá? Depois da oposição entre Mercúrio e Júpiter, a gente tem na quarta-feira outro aspecto que não é da Lua, agora é uma quadratura do Sol com Saturno. Gente, essa já é um pouco mais desafiadora, pegando um tema de autoridades, né? E pegando o tema também que no seu dia a dia envolve pessoas de lideranças, posições líderes ou hierarquicamente mais elevadas, até as que têm mais experiência, tá? Por exemplo, no nível de escola, de universidade, pode ser um professor, um orientador, por exemplo. O aspecto é difícil, o Saturno está minguando bastante aqui a figura do Sol e daí acaba atrapalhando um pouquinho o atingimento dessas coisas. Então, se você tiver alguma posição de liderança em qualquer atividade, não é um bom momento para se colocar, tá? Com algum assunto muito importante, tenha cautela. E, enfim, a gente vai acompanhar isso. É uma quadratura que no horário de Brasília para o cálculo de Brasília, né, entre a casa 9 e casa 12, então aqui pega ambientes de tribunais e tal, ele tem um clima um pouco tenso aí, então vamos ficar atentos ao que for surgindo como notícia, né. Bom, e aí sim, 20 e 34, a gente vai ter a Lua em conjunção com Vênus, então o último aspecto da Lua foi na terça-feira aquele sextil entre Lua e Saturno, né. E agora a Lua foi gradualmente ampliando a influência aqui de conjunção com Vênus. Olha, para a Lua não é tão legal, para Vênus mais ou menos, né? Assim, a Lua tem prejuízo em Capricórnio, mas é um signo cardinal, como eu falei no dia anterior. É um signo cardinal, é um signo da Terra, e a influência aqui, ela é mais calma, assim, ela é mais prática, né? Ela não é agitada. Então você pode sentir facilidade aí para a realização das coisas do dia a dia. Também a gente tem um trígono aqui, com lote da fortuna, que acaba sendo interessante para os temas ligados à parte material, né? Bem interessante, né? Lote da fortuna em Touro, no domicílio de Vênus, na exaltação da Lua. Então a gente pode ter aí também, eu penso que em termos de posições do campo feminino, como acontece na casa 7, podem ser figuras femininas do campo internacional aí aparecendo um pouquinho aí com alguma posição aí mais efetiva. Eu não acho que tem a ver com polêmica, não. Agora, para o seu dia a dia, isso pode ser bem interessante, mais para temas práticos, aquisições, temas ligados à estética, layout, harmonia das coisas, mais do que para o assunto romântico. Assim, nesse campo eu não acho que seja tão legal, não. Bom, 20 e 34, daí na quarta, a quarta é um dia importante, né? Vocês viram. Então, depois desse momento, na quarta a gente não tem novos aspectos. Quinta-feira, a gente vai ter a Lua ingressando em Aquário. Então, desde a conjunção de Lua com Vênus, a Lua vai ficar fora de curso. Ela vai ingressar em Aquário na quinta, dia 5. E aí, bom, Aquário é um território bem diferente, sem avesso as qualidades da Lua. Quer dizer, tem umidade, né? Os dois têm umidade. Mas a Lua ingressa aqui peregrina, né? Então, ela não tem muito poder. Daí, ela ingressa aqui já chegando para a oposição
com Marte, que vai ser o próximo aspecto às 12h28, bem no meio do dia, né, gente? Então, desde a 1h21, a gente vai pegar a manhã inteira, e a madrugada inteira quase, né? Manhã inteira até 12h28. Lua oposição com Marte, gente, é muito nervosa. Daí, lembra, eu falei, Marte vai virar a direção para o movimento retrógrado, ele tá abaixo da velocidade, ele tá num clima, num signo que tem calor, então tem bastante calor aqui. Outro momento agitado, irritado. Então, quinta-feira pode ser um dos dias aí de temas polêmicos de maneira global, seja em mídia, seja no seu ambiente próximo. Procure não entrar em conflitos. Não que você tenha que escapar das coisas, né? Quando for possível, não comprar briga. Mas às vezes a gente tem que lidar com algumas coisas, resolver, né? E não tem como escapar, né? Não tô falando para você escapar do problema. Se você tiver que lidar com algum problema nesse momento, você já tem que ter atenção, porque tem um clima assim explosivo no ar, né? Então tenha cautela para não colocar mais lenha na fogueira, tá? Vai com calma, tá? E também não reaja muito, né? Assim, sim, eu digo, se você não quiser comprar briga, né? Também porque tem algumas pessoas que gostam da briga, né? Se você não quiser ter um clima tenso e se sentir provocado por alguém, respira fundo, conta até 10, gente, porque só essa influência já é pavio curto, né? Ela já é muito nervosa, tem uma tendência impositiva, assim, né? Ela é intolerante um pouquinho, então pode representar aí um clima muito tenso, tá? Bom, e aí depois disso, gente, na quinta-feira nós não vamos ter novos aspectos da Lua, ela vai gradualmente se aproximar de um aspecto leve com Mercúrio, tá? Que é esse aqui, vai acontecer no dia seguinte. Só que na quinta-feira, bem lá para o finalzinho do dia 23 e 18, nós vamos ter o Mercúrio chegando ao mesmo grau do Sol. Mercúrio Casime aqui, né? Ele tá retrógrado, não tá numa boa condição, tá num ponto do detrimento. Tudo bem que ele ainda está se afastando aqui, ainda tá próximo da oposição com Júpiter no domicílio dele, né? Mas ele fica bem quente, né? Então, como a gente vem de uma oposição entre Lua e Marte às 12h28 e essa conjunção acontece às 23h18, toda quinta tem um clima pavio curto, tá? Então, principalmente, toda quinta. Porque, gente, a Lua ingressou em Aquário a 1h21. Ela vai se aproximando do Marte às 12h28. E aí, mesmo que a Lua depois disso esteja se aproximando do aspecto mais leve com Mercúrio, a gente vai ter o Mercúrio no mesmo grau que o Sol. Então ele vai acabar arrastando esse clima pavio curto, assim, imprevisível, agitado, um pouco competitivo, assim, sabe? Com as notícias, com as conversas. E por isso a quinta não é um dia muito bom para conciliação, para mediação, para fechar acordo. Não é muito, não. Conversas importantes. Se você tiver que resolver alguma situação com alguém, por exemplo, para pacificar alguma situação, é legal você escolher um outro momento, que a quinta tá muito agitada aqui, tá, gente? Sexta-feira tem bastante coisa. Sexta-feira, dia 6, 2h56 da madrugada, é esse momento que eu falei para vocês, do aspecto entre Lua e Mercúrio, né? Esse já vai ser mais leve. Ele tem um clima veloz, nós vamos sentir bastante velocidade aí no ritmo das coisas, mas é um aspecto comum. Então, vamos iniciar a sexta com um clima mais comum, né? 3h38, na madrugada ainda, agora a Lua vai chegar ao aspecto de sextil com o Sol e mantém esse clima um pouco mais leve também. Então, assim, a madrugada da sexta vem mais normal, assim, né? Não pesa muito em clima, assim, vocês vão sentir aí facilidade em levar as coisas, tá? Aí a gente tem depois a Lua se aproximando de um trígono com Júpiter, aí vai ser legal, sexta-feira, né? Porque aí um trígono de Lua com Júpiter é bastante movimentado. O momento perfeito é às 6h53, então do meio da madrugada em diante tem bastante movimento, e não é um movimento agitado, ele é um movimento esperançoso, ele traz configurações de oportunidades, de coisas diferentes, de experimentação. Então, para qualquer assunto é bom, e se você estiver planejando viagens, se estiver lidando com assuntos que tenham a ver com campo jurídico, contratos, coisas assim, pode ser também bem legal. Para estudos, certificação, né, também pode ser bem interessante. É uma configuração boa para se colocar em andamento certas mudanças também. É bem legal, para um senso de oportunidades também, qualquer assunto é muito bom, fiquem atentos às oportunidades, tá? Só que aí, gente, sexta-feira
20h33, Marte vira a direção. E também assim, depois das 6h53 da sexta, depois das 6h53 da sexta, bem no início da manhã, a Lua vai ficar fora de curso. Sexta inteira, gente. Então, sexta, para início não é legal. Se você tiver com o interesse de aproveitar alguma oportunidade, acorda cedo. Acorda cedo, aproveita ali às 6h53, porque depois a Lua vai ficar fora de curso, tá? Mas a Lua continua transitando em Aquário, e como Aquário tem calor, não é um clima parado. Então a sexta, no ritmo, ela vai se desenrolando até que de uma forma natural. Só que aí nós vamos ter Marte virando a direção, né? Iniciando a fase retrógrada dele, 20h33 da sexta. E daí, Marte em Leão, ele, quando vira a direção, vai desagregar mais ainda esse potencial muito incisivo, né, do calor excessivo, tá? E esse momento, ele pode ser um pouco nervoso. Como nós já vamos ter a sexta desde as 6h53 com a Lua fora de curso, e a noite se junta a esse movimento aqui do Marte retrógrado, né? Marte vai... Toda sexta ele já tá bem lento mesmo. A sexta tende a ter um clima um pouco estranho aí, gente, tá um pouco nervoso. E prefiro outro dia para fechar negócios, prefiro outro dia para resolver questões. Ele tá com um nervosismo excessivo, ele tem uma configuração estressada, né? Assim, energética, potente, mas um pouco estressada, um pouquinho nervosa. Tem um clima um pouco tenso aí no ar, né? Aí no sábado, gente, dia 7, nós vamos ter a Lua ingressando em Peixes, né? Vai ser no início da manhã, mas antes, Vênus vai ingressar em Aquário. Aí nós vamos ter Vênus aqui ingressando no signo de Aquário. Pelo menos está na própria face e não vai ficar peregrina. Depois ela entra no próprio termo também, né? E aí depois que ela vai passar, depois que Vênus passar desse termo aqui, que ela vai ficar peregrina aqui dentro desse território aqui aquariano, tá? Mas assim, como ela tá num signo que tem umidade, tem calor, é uma configuração mais animada, né? Pensando nos assuntos de Vênus. As artes de maneira geral, campo feminino também. Mas assim, Vênus, porque Vênus tem essa configuração parecida com a de Aquário, a gente vai sentindo um pouco mais de facilidade aí, tá? Agora, gente, depois a Lua vai ingressar em Peixes às 6h49 da manhã. E a gente vai ter, então, uma boa parte do sábado com um pouco da lentidão pisciana, né? Porque 6h49 é bem no comecinho da manhã. A Lua em Peixes, ela tem um campo mais vulnerável emocionalmente, mais oscilante, né? Não firma muito bem as coisas, então os assuntos práticos podem sofrer um pouquinho, né? Com essa influência, assim, um pouco oscilante. E também porque, gente, depois do ingresso da Lua em Peixes, aí nós vamos ter uma oposição entre Sol e Júpiter, que também é bem oscilante, né? Porque aí a gente tem o Júpiter em Gêmeos e o Sol em Sagitário, e é uma configuração mais instável. Então, o sábado, ele tem um pouquinho de instabilidade no ar. O aspecto envolve Júpiter. Júpiter não é um planeta maléfico, não tem a ver com mau humor, ele tem a ver com agitação, né? Essa configuração. Olha só como que a gente tem essa configuração de mutáveis, né? Bastante presente, e os mutáveis, eles não têm nada a ver com solidificação, então a gente tem um clima assim oscilante. Atividades práticas, atividades que dependem de muito esforço físico, podem ser bem difíceis, a gente pode ter dificuldade em cumprir com os planos das atividades, ou até pode fazer atividades, ir para campo de coisas imprevisíveis, né? Ter que resolver coisas aí fora do caminho, ou mudar a rotina completamente, né? Agora, no sentido eletivo, eu vou recomendar para vocês no sábado não iniciarem nenhuma atividade, né? Sol em oposição a Júpiter. Vamos ter aí uma parte da madrugada ainda toda a madrugada, né? Com a Lua fora de curso. E a gente vai sentindo esse clima aí meio chatão aí também, né? No ar, tá? Bom, gente, então é isso. Vocês viram, né, que essa semana ela é interessante porque ela não tem grande quantidade de aspectos, mas tem muitas coisas importantes. Pode ser uma semana bem agitada aí que a gente tenha. Eu vou voltando aqui diariamente para a gente conversar aí sobre o clima, né? A gente vai revendo essas influências aqui, tá bom? Então, um ótimo final de semana para você. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar seus comentários aqui. Me siga também lá pelo Instagram, tá bom? Uma ótima semana, até mais!